Olá, você já visitou uma exposição de arte? Já imaginou quem está por trás de uma exposição? Quem é que organiza tudo? Hoje na nossa aula você vai aprender um pouco sobre isso. Eu sou a professora de arte, Fernanda Gomes, e a nossa aula de arte está começando. Seja bem-vindo. Olha só, entre aqui na nossa aula, entre na nossa exposição, olha esse ambiente. Sinta o cheiro desse lugar, o frescor que ele deve trazer. Então, uma exposição é montar, sentir e ver. Essa aula é o universo das exposições artísticas. Hoje nós vamos conhecer esse universo da montagem de exposições e como a arte ganha vida aos nossos olhos. Uma exposição não é apenas pendurar quadros ou colocar esculturas. É um projeto com intenção, conceito e roteiro visual. Olha aí, o que é uma exposição artística, né? Ela é uma exposição com uma narrativa visual e é mais que mostrar obras, ela provoca experiências. E olha que linda essa obra de Ernesto Neto, que é quem a gente vai explorar nessa exposição de hoje. Eu vou trazer para você as etapas para a montagem de uma exposição. Então, você que está aí na sala de aula, quanto professor ou aluno, e que tem essa missão de montar uma exposição para o projeto da sua escola, hoje nós vamos apresentar para você como montar, como ser um curador de uma exposição artística e fazer essa sua exposição ganhar mundo, viu? Ficar linda. Vamos aqui com as obras de Ernesto Neto, acompanhar o processo, cada etapa de construção dessa exposição artística, tá? Então, olha só, vou trazer para você as etapas da montagem de uma exposição. Olha bem aí para o nosso infográfico, para você ver cada passo. A etapa 1 é a etapa da curadoria e seleção das obras. Então, nessa etapa, a curadoria é o ponto de partida conceitual e poético da exposição. O curador, que é o expositor, quem monta, né? Que nem sempre é o expositor. Às vezes tem uma pessoa por trás que, né, do artista plástico que organiza tudo. E essa pessoa é chamada de curador. E ele escolhe as obras que dialogam entre si com o tema proposto, criando um percurso de significados para o público. Então, nesse processo, o que é feito? É definido o tema, né, da exposição, para que você consiga escolher as obras de acordo com o tema estabelecido para a exposição, escolher as obras do artista para que ela fique bem conceitual, né, e que consiga transmitir esse sentimento do artista com relação à exposição, o nome da exposição e a obra que está exposta. Também escrever textos para que as legendas, os textos que vão estar fazendo parte dessa relação de uma obra com a outra e com o artista e com o nome da exposição. Então, tudo isso faz parte desse primeiro momento, dessa primeira etapa, que é a curadoria e a seleção das obras. Agora, a gente vai para a segunda etapa, planejamento do espaço. É a etapa número 2. Nesse planejamento do espaço, você vai precisar ter uma noção desse ambiente físico, né, onde a exposição será montada. Isso inclui a disposição das obras, onde você vai colocar cada obra, o fluxo de visitação, se é muita gente que anda nesse ambiente, né? Se vai ter um público grande ou um público pequeno, então eu preciso organizar de forma que seja fácil as pessoas circularem pelo ambiente. É importante também a acessibilidade. Se você vai receber um público, você precisa pensar também nas pessoas que possam ter dificuldade visual, dificuldade também de mobilidade. Então, você tem que pensar nisso. O artista ele está sempre muito preocupado com tudo isso. E o curador, quando se tem esse curador, o artista ele já não precisa ter essa preocupação, porque alguém vai cuidar disso para ele.
Então, esse curador precisa ter essa preocupação com o ambiente, com esse espaço, se vai ter acessibilidade nessa segunda etapa. Se vai ter acessibilidade, se vai ter segurança, se vai ser um espaço onde o fluxo de visitação vai ser tranquilo, as pessoas não vão passar se trombando uma na outra. Então, tudo isso é importante. Além de você também fazer um desenho, uma planta ou maquete do espaço expositivo. É onde também você faz a decisão de onde cada obra será posicionada, planejamento da circulação do público, entrada, percurso, saída, as pessoas vão entrar por aqui, vão sair por ali, vai começar o primeiro percurso aqui. Então, tudo isso é importante você planejar antes da exposição. E eu sempre digo aos nossos alunos, aos meus alunos, que quando a gente vai pensar numa exposição, não tenha medo de sonhar alto. Pense alto mesmo. Pense que você vai fazer uma exposição de Da Vinci, sabe? Não fica pensando que, eu vou só expor aqui a minha pintura, tá tão singela, não precisa... Pense grande, tá? Faça um negócio bonito mesmo, porque a gente não sabe qual vai ser a repercussão que ela vai ter. As pessoas que vão ver a sua obra, elas vão olhar com um olhar diferente do seu. Então, de repente, sua obra vai ganhar o mundo, aí você pensou tão pequenininho, se eu soubesse, eu tinha feito. Faça sim, faça bem feito, pensando grande mesmo. Vamos para a próxima etapa, que é a etapa de número 3, transporte e segurança. Quando você faz uma obra, vamos supor aqui que seja uma pintura em tela, né? E que essa pintura em tela, ela tem aí uma dimensão de 2 por 2, né? 2 metros por 1,80, 1,5. São obras grandes e que não podem ser transportadas de qualquer forma, correndo o risco de rasgar, né? De sujar, de amassar, de arranhar. Então, tudo isso é importante pensar na hora de fazer o transporte dessa obra. E esse passo 3 é o transporte e a instalação. Então, nessa fase, as obras são cuidadosamente transportadas e instaladas. Técnicos, quando a gente tem, né, quando a equipe de curadoria tem, então o técnico, montadores e conservadores participam dessa etapa. Se porventura acontecer de arranhar ou né, quebrar alguma parte da obra, esses conservadores, eles refazem essa parte que ficou arranhada quando é uma exposição muito valiosa, né, de obras muito valiosas. Então, tem todo esse cuidado por trás de uma exposição. De repente, acontece algum arranhão no percurso e aí essa obra não pode ir para a exposição danificada, ela tem que ir perfeita. Então, na equipe de curadoria, né, de transporte e segurança, tem essa pessoa que refaz a parte que foi danificada. E aí tem algumas atividades envolvidas nesse processo, como a embalagem adequada para o transporte, especialmente se forem obras frágeis. Vamos supor que você está fazendo uma instalação usando objetos de vidro, né? Então precisa ser muito bem embalado. Ainda que não seja, precisa ser bem embalado para não danificar no caminho. Uma equipe especializada para pendurar, montar ou posicionar obras, a avaliação de segurança e integridade física das peças. Então, tudo isso é importante. Eu vou fazer uma apresentação, uma exposição de esculturas. As minhas esculturas são de barro. Se você não levar, né, transportar de forma correta, elas vão extraviar pelo caminho, vão quebrar, né, vão danificar e de repente seu prazo, né, de apresentação aí é bem curtinho, já está chegando a data e você não tenha tempo para refazer tudo isso. Então, no transporte, a etapa 3, transporte e segurança, você precisa ter todo esse cuidado. E essas são algumas atividades envolvidas nessa fase, tá bom? Então, os bastidores de técnicos montando esculturas ou instalando quadros com luvas, você inclusive tem que registrar tudo isso nesse processo. Na etapa 4, iluminação e ambientação. É importante demais. Às vezes acontece da gente ir para uma exposição e a iluminação não ser legal para você enxergar o detalhe da obra. Então, esses elementos, eles criam a atmosfera da exposição,
A luz pode destacar ou suavizar uma obra e sons e aromas despertam sensações que ampliam a experiência estética. Aí nesse processo tem como atividade envolvida a escolha da intensidade e direção da luz. Eu vou colocar a luz em tal canto, vou trazer para cá, vai ser uma luz branca ou uma luz amarela, uma luz colorida, tudo isso se é pensado. A ambientação sonora, qual tipo de música você vai colocar no ambiente, se serão sons ambiente ou silêncio controlado, né? Terão plaquinhas, faça silêncio. Então tudo isso faz parte de uma exposição. E em exposições sensoriais, tem o uso de aromas e texturas, quando são exposições que você precisa estabelecer aí os 5 sentidos, né? Do ouvido, paladar, do sentir o cheiro, da visão, então do tocar, né? Então essas exposições sensoriais, elas precisam ser pensadas em um formato em que as pessoas possam de fato acionar os 5 sentidos. Então precisa ter textura para que ele possa tocar e sentir que existe uma textura, precisa ter cheiro, precisa ter uma intensidade, né, visual para que você possa direcionar o seu olhar. Você precisa encher a boca d'água quando você sentir o cheiro e olhar para as coisas. Então, numa exposição sensorial, ela estabelece esses 5 sentidos. Então, você precisa pensar em tudo isso quando você é um curador, né, dessa obra. Vamos para a etapa 5. Essa etapa, ela é a abertura ao público. É o momento em que você já está com tudo pronto e eu preciso já abrir a minha exposição para o público, para a interação entre o público e a exposição. Então, a inauguração pode ter visitas guiadas, mediação cultural e atividades educativas. Aí, quais são as atividades envolvidas aqui, professora? Nessa etapa é a divulgação e recepção do público. Produção de materiais explicativos, catálogo, etiquetas, painéis, organização de eventos paralelos, né, oficinas, rodas de conversa, performance, porque pode ter também numa exposição um ambiente em que as pessoas podem interagir com a obra e um ambiente em que elas podem participar de estudo dirigido a respeito do artista, a respeito da obra. Então, nessa etapa 5 aqui, é a etapa em que a exposição é aberta ao público e ele vai poder interagir com a obra. Vamos, então, mostrar para vocês aí as 5 etapas. Curadoria e seleção de obras. Etapa 2, planejamento do espaço. Etapa 3, transporte e segurança. A 4, iluminação e ambientação. E a etapa 5 é a abertura ao público. Agora eu apresento para vocês Ernesto Neto, que é um artista plástico brasileiro, famosíssimo, por conta das suas obras tão irreverentes e inovadoras. Ele traz aí exatamente isso que a gente falou agora há pouco, que é uma exposição sensorial, né? Então, aqui vocês conseguem observar que nessa obra de Ernesto Neto, as pessoas interagem, né, com a exposição. E ela é totalmente sensitiva, né? Sensorial mesmo, né? Essa exposição de Ernesto. Vou mostrar outras obras para vocês conhecerem. Mas antes, vamos falar sobre esse artista brasileiro, carioca, conhecido por instalações sensoriais feitas com tecidos, aromas e formas orgânicas. Então, as instalações que ele já produziu, essas são algumas. Nosso Barco Tambor Terra, Museu de Arte e Arquitetura de Tecnologia, onde ela se encontra, lá em Lisboa. Ela foi aberta ao público em 2024. Usa crochê, é um crochê criativo, instrumentos musicais integrados e evoca travessias e diversidade cultural. Aí ele tem também o Bichot, Leviathan e Sanford Ocean Life. Essas são algumas das instalações, assim, irreverentes de Ernesto Neto. Agora, olha aí, apreciação e experiência.
Nessa parte aqui da exposição, de uma instalação artística ou de uma exposição, o visitante, ele é parte da obra. Então, você vê aí que essa obra tem tecidos, tem aromas, instrumentos, cria uma experiência multissensorial ativa. A obra é moldável, ela é interativa e coletiva. Então, montar uma exposição é montar uma experiência. Então, você, quando for montar a sua exposição, não esqueça que as pessoas que forem visitar, elas querem ter essa experiência com a sua obra. Então, professora, mas aí nesse caso é uma instalação. Sim, é uma instalação. Mas mesmo quando for uma apreciação de pinturas em tela, por exemplo, as pessoas, quando olharem para a sua obra, elas querem ter esse sentimento, o que foi que ele pensou ou ela pensou quando ela produziu essa obra. Então, a forma que você dispõe todos os objetos, as suas obras, ela precisa trazer esse sentimento para o seu público, tá? Seguindo aqui com a obra de Ernesto Neto, essa daí é Rune Queen, faz parte, né? Aru Kushipa, Segredo Sagrado é o nome dessa obra, e foi essa exposição Rune Queen que Ernesto Neto trouxe essa grandiosidade. Gente, imagina a gente entrar num espaço, numa exposição artística, e encontrar uma obra dessa, em que você pode andar sobre ela, você pode tocar, você pode movimentar, e ela tem cheiro. Então, ela é uma obra incrível, além de muito bonita. E eu mostro agora para vocês Esqueleto Glóbulos, de 2001, essa exposição. Olha aí, ela foi feita de crochê. E nessa obra, as pessoas podiam andar, tocar nela, sentar, sentir o cheiro, manipular os objetos. Então, Ernesto, ele é criativo, assim, no nível absurdo. E as obras dele são incríveis. Vale muito a pena. Olha essa outra obra aqui, para você ter uma ideia de como é ir num ambiente desse. Então, não é só essa obra feita de crochê. O ambiente, a música, a luz, o aroma desse lugar faz toda uma relação com a obra, tá? É incrível. Agora, vamos para a nossa parte, que é de confirmar tudo isso que a gente viu sobre uma exposição artística. Você que está se preparando para uma exposição, anota aí no seu caderninho tudo, ou então anota no seu celular também. Printa aí a nossa atividade e vai marcando a resposta correta. Então, analise as questões e anote as respostas corretas. Então, com base, né, na instalação de Ernesto Neto, que você viu aí, você vai assinalar a alternativa correta sobre o papel do espaço na obra de Ernesto Neto, tá? Sobre o papel do espaço na obra de Ernesto Neto. Essa é a questão número 1. Essa aí é a obra. Eu trago agora as questões para você. Questão número 1 diz o seguinte: o espaço é apenas suporte para as esculturas? Essa é a letra A. A letra B, a obra está completa antes da montagem no espaço. Letra C, o espaço é transformado em elemento ativo da obra. Letra D, a exposição busca evitar o envolvimento do visitante. E letra E, o artista busca manter a distância entre público e obra. Qual é a resposta correta para essa questão, considerando a importância do espaço para a exposição de Ernesto Neto? Eu vou trazer para você a resposta correta, porque a gente não pode demorar, que o nosso tempo já está quase acabando, e eu preciso confirmar com você que você aprendeu a respeito da montagem de uma exposição artística. Então, a resposta correta é a letra C. O espaço é transformado em elemento ativo da obra. A obra de Neto integra espaço e corpo, então tornando o ambiente parte essencial da experiência artística. Vamos agora para a questão de número 2, que diz qual das alternativas expressa corretamente o papel da curadoria na montagem de uma exposição artística. Qual é o papel do curador, minha gente? A pessoa que organiza tudo. Letra A, apenas transportar as obras e supervisionar a montagem física. Letra B, escolher aleatoriamente as obras disponíveis no acervo. Letra C,
organizar e contextualizar as obras para criar uma narrativa coerente e significativa. Letra D, manter as obras em ordem cronológica, sem interferência interpretativa. E letra E, criar a ambientação sonora e visual, sem considerar o conteúdo das obras. Com o avançar do nosso tempo, tenho certeza que você já sabe a resposta para essa questão, então eu vou apresentar a correta, tá? É a letra C. A curadoria é responsável por selecionar e organizar as obras, articulando sentidos e experiências para o público por meio de uma narrativa visual coerente com a proposta da exposição. Então, essa é a resposta correta para a questão de número 2. E resumindo a nossa aula de hoje, eu convido você a entrar nessa exposição lindíssima de Ernesto Neto. Então, montar uma exposição é contar uma história com espaço, luz e sensações. Não esqueça disso. Sempre que for organizar uma exposição na sua escola, não esqueça que precisa envolver todos essas etapas mesmo, né, que considera o espaço, a luz, as sensações. Então, nós falamos na aula de hoje sobre montagem de exposições artísticas, processo de curadoria, e eu espero que você tenha aprendido a respeito de como organizar uma exposição, de todas as etapas necessárias para essa exposição. Eu trago aí também referências que a gente utilizou, principalmente obras de Ernesto Neto, que a gente usou aí para mostrar para vocês esse passo a passo, tá? Então, quero agradecer a sua companhia até aqui. A gente se encontra na próxima aula e fique aí apreciando essa obra maravilhosa.